Mais uma troca de liderança na Série A, resultados importantes, rodada decisiva na corrida aí do Campeonato Brasileiro entre os clubes. Vamos falar um pouquinho sobre essa rodada, já agradecendo a presença de todo mundo aqui no nosso canal. Gente, dá o like aqui no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal para fortalecer o nosso trabalho, a gente seguir crescendo aqui no YouTube. E vamos colocar aqui na tela também os jogos aí dessa 17ª rodada, começando no sábado e terminando nesse domingo, né? Então rodada cheia nesse final de semana. Tivemos um empate entre Botafogo e Corinthians, dois times aí que não conseguem disparar na tabela, né? O Botafogo até está numa posição um pouco melhor do que a do Corinthians, mas que os dois times não conseguem alcançar, né, uma sequência boa que coloque eles em outro patamar de disputa, digamos assim, no Campeonato Brasileiro. O Mirassol empata com a equipe do Vitória. Achei que o Mirassol ia ganhar esse jogo, tá? O Mirassol tá ganhando de todo mundo, mas o Vitória foi valente, conseguiu esse empate e consegue aí um bom resultado do Mirassol que estava ganhando de todo mundo. Então, um pontinho importante fora de casa para a equipe do Vitória. O Fortaleza volta a vencer uma partida contra o Bragantino. Bragantino, que um dos times que estava lá nas primeiras colocações, brigando por G4, né, chegou a ficar próximo de assumir a liderança em algumas rodadas, mas que já vem caindo de produção, caindo de desempenho. Bragantino já perdeu, por exemplo, a posição para o Bahia dentro do G4 e o Bragantino tem jogos a mais. O Bragantino já tem 17 partidas. Outros times, Botafogo, Mirassol, por exemplo, tem 15 pontos, então podem ainda ultrapassar a equipe do Bragantino, né? Quando esses jogos eles começarem essa diferença de jogos aí ela começar a diminuir, né? Os times começarem a se igualar em quantidade de jogos, mas isso é mais para frente. Mas já vem caindo de produção a equipe do Bragantino. E o Fortaleza, ganhando o seu jogo, sai da penúltima colocação, né, dá uma respirada boa aí na tabela, fica aí, então, a um pontinho só do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então começa a vislumbrar essa saída, a equipe do Fortaleza, pelo menos com esse bom resultado. O Sport deu indícios ali de que iria conquistar a sua primeira vitória. Sai vencendo, né? Abre o 2-0 ali contra a equipe do Santos, mas que acaba vacilando até com um jogador a mais e toma esse empate. Então, assim, a situação do Sport ela já é crítica, né? E ainda mais o time que quando tem tudo para conquistar os 3 pontos, quando tem tudo para vencer, o time do Sport vacila e dá essas entregadas. Então, resultado horrível para a equipe do Sport. Cada vez mais o rebaixamento é iminente, né? E o time do Santos pelo menos faz um pontinho ali fora de casa também, né? Conseguiu correr atrás do prejuízo e consegue um pontinho ali que dos males o menor, né? Palmeiras vence a equipe do Grêmio, estende sua boa fase, tem jogos a menos a fazer em relação ao Cruzeiro e um jogo a menos em relação ao Flamengo, então pode escalar mais ainda a tabela e o Palmeiras vem numa fase muito boa. Eu sempre elogiei a regularidade da equipe do Palmeiras, né? Então é um time que daqui para frente pode também conquistar bons resultados e dar uma disparada aí, né? Mas aí vence mais uma partida a equipe do Palmeiras, dessa vez contra o Grêmio. E o Grêmio que vem aqui também, né? Se mantendo nessa zona cinza aqui do campeonato, né? Perto da zona do rebaixamento, sem conseguir engatar uma série boa para sair dessa briga, né? Mas não é uma posição confortável da equipe do Grêmio. Não é realmente uma boa temporada. O São Paulo vence mais uma, vence o Fluminense 3-1. Fluminense quarta derrota seguida no Campeonato Brasileiro. 4 jogos depois da Copa do Mundo de Clubes, 4 derrotas, mas eu sempre trouxe aqui, né? Pegou o Palmeiras, o Cruzeiro e o Flamengo, os 3 times que são os 3 primeiros colocados. Então é uma sequência muito difícil. Agora pegou o São Paulo e eu ainda disse, o Fluminense ainda o São Paulo ainda é o favorito nesse jogo, né? Jogando na casa do São Paulo, conseguiram confirmar esse favoritismo, time do São Paulo, e o Fluminense estende aí sua fase negativa. Mas, enfim, é um time que ainda tem jogos a fazer e que pegou só pedreira, né? Depois da Copa do Mundo de Clubes. A partir de agora, o time do Fluminense vai pegar outros adversários, vai ter que tentar se recuperar, né? Para poder tentar voltar a subir na tabela, né? O Fluminense já está aqui cadê? Tá na parte de baixo da tabela já, né? Na 12ª colocação. Então, assim, o time que estava ali
começou bem no campeonato, presente no G4, estava sempre em zona ali de Libertadores, agora já despenca na tabela. Mas tem essa questão dos jogos a fazer ainda, né? O Fluminense tem 15 jogos ainda. E alguns outros times têm mais jogos. Então, agora é o Fluminense tentar correr atrás do prejuízo. O Cruzeiro perde para a equipe do Ceará 2-1 dentro de casa, jogo que o Cruzeiro não poderia perder, né? E por esse resultado o Cruzeiro perde a liderança para a equipe do Flamengo. Era um jogo dentro de casa contra um Ceará que estava vindo numa fase não tão muito boa, não o Ceará que estava caindo na tabela, mas que consegue uma vitória heróica do time do Ceará para cima da equipe do Cruzeiro, né? E volta a subir na tabela, volta a abrir uma gordurinha em relação à zona de rebaixamento. Eu já abriu 6 pontos agora, então vem num campeonato bem digno mesmo a equipe do Ceará. É um bom ano aí e consegue um resultado incrível contra a equipe do Cruzeiro dentro da casa dos caras. Empate entre Internacional e Vasco, dois times que não conseguem também sair dessa, como eu falei do Grêmio ali, né? Essa zona cinza, né? O Internacional até deu uma melhorada, o Internacional já está ali com uma folguinha um pouco maior, empata com o Vasco, tira pontos de um adversário que poderia ser direto. Se o Internacional tivesse perdido, o Vasco teria ido a 17, o Internacional teria ficado com 20. Então foi um empate importante ali para tirar pontos de um adversário direto. E o Vasco empata fora de casa. Acho que nenhum dos dois times fica satisfeito porque olha a situação de cada um deles. O Internacional perde pontos em casa contra um adversário lá da zona do rebaixamento praticamente. Tá? O Vasco não está dentro, mas está com a mesma pontuação do Santos. E o Vasco tá nessa situação ruim. Deveria ter ganho esse jogo para tentar dar uma melhorada. Vai para a Copa do Brasil agora com uma pressão absurda para o jogo contra o CSA, o time do Vasco, hein? Quero que a pressão aumente. Mas, enfim, o Bahia vence por 3-0 a equipe do Juventude, grande resultado da equipe do Bahia. Com esse resultado entra lá no G4 do Campeonato Brasileiro, né? Olha o Bahia onde está aqui, quarto lugar, 28 pontos e 15 jogos apenas. Então, em relação ao próprio Bragantino, por exemplo, que o Bahia já ultrapassou, o Bahia tem menos jogos até, o Bahia tem 2 jogos a menos do que o Cruzeiro, que está à frente dele, e um jogo a menos do que o Flamengo, que está lá em cima. Não acho ainda que o Bahia esteja em situação, em posição de pensar em brigar lá pela primeira colocação. Mas estar no G4 é muito importante, porque você de certeza garante uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Lembrem, o time do Bahia, nesse ano, teve um calendário extremamente apertado, porque não só jogar a Copa do Brasil, jogou fase de grupos da Libertadores, mas teve que jogar 2 fases de pré-Libertadores e agora ainda teve que jogar o playoffs da Sul-Americana. Foi eliminado, dá uma liberada na tabela da equipe do Bahia, mas que até aqui foi um calendário inchadíssimo do time do Bahia, certo? Até por isso tem esses jogos a fazer ainda. E ainda tem Copa do Brasil, ainda tem Copa do Nordeste contra o Ceará. Então, é um calendário muito cheio da equipe do Bahia. Então, garantir essa vaga direta na Libertadores, pelo menos dá uma folguinha para a próxima temporada, certo? E 3-0 em cima da equipe do Juventude, que assume ali a penúltima colocação. O Flamengo vence 1-0 o time do Atlético Mineiro, o Flamengo assume a liderança e o Atlético dá uma caída também aí, um time que ele tem tá estourando uma crise dentro do Atlético, né? Vocês viram aí questão de vários jogadores aí reclamando questão de pagamentos atrasados do Atlético Mineiro e que alguns até entraram na justiça contra o clube e outros voltaram atrás e tava então aquela loucura dentro do Atlético Mineiro, né? Então, vamos ver como é que o time vai administrar essa crise com seus jogadores, com seu elenco, perdendo agora uma partida também para a equipe do Flamengo. Não fica numa posição confortável o time do Atlético, né? Tá fora inclusive de zona de classificação para a Sul-Americana agora. A gente sabe que isso vai aumentar essa lista, né? Mas que por enquanto nesse momento o Atlético não está nessa condição, tá? Mas por outro lado, o time do Flamengo vem numa fase muito positiva. É um time que tem um jogo a menos do que o Cruzeiro e já está à frente do time do Cruzeiro. E vem se reforçando muito mais o time do Flamengo. Então é uma temporada que, ao que tudo indica, o Flamengo vai brigar por todos os títulos aí. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Certo?
O Palmeiras, mesmo tendo um jogo a menos que o Flamengo, só chegaria a 35 pontos para igualar a quantidade de jogos. Então o Flamengo hoje ele é o líder absoluto do campeonato, certo? Então vem numa situação muito boa. Alguns destaques aqui também, até aqui nesse momento, né? O grande saldo de gols da equipe do Flamengo, só 6 gols sofridos, né? O Botafogo tem a segunda melhor defesa com 8, mas a diferença é que enquanto o Flamengo tomou 6 e o Botafogo 8, ainda é uma defesa melhor a do Flamengo. O Flamengo marcou 30 gols, o Botafogo só 18. Então o Botafogo é meio que aquele time que faz poucos gols, toma poucos gols, então é um time que tem placares menores, mas o Flamengo faz muito gol e toma pouquíssimos gols. Então isso também faz com que o time dê essa disparada, né? Então o time vem numa projeção muito boa em relação à sequência, né, na disputa do Flamengo. Outra situação que eu quero falar aqui também falei do saldo bom da equipe do Flamengo, um saldo horrível da equipe do Juventude. O Flamengo tem um saldo gigantesco, mas é o líder do campeonato, então é de se esperar que tenha um melhor saldo, né, ou perto disso. O Juventude tem, de longe, a pior defesa do campeonato, o pior saldo do campeonato, né? O Sport tem o pior ataque, mas o Juventude também não passa longe, né? O Sport fez 9 gols, o Juventude 10. Mas o Juventude tomou 32 gols em 15 jogos. O Sport tomou 25 nos mesmos 15. Então, assim, mesmo o Juventude tendo 3 vitórias no campeonato, o Sport 0 vitórias, o saldo do Sport ainda é melhor do que o Juventude. E isso daqui é algo preocupante para o Juventude, tá? Os dois têm a mesma quantidade de derrotas no campeonato, mas o Juventude ainda ganhou jogos, ou seja, esse saldo ainda poderia ser pior, né? O Sport aqui, é claro que é o grande destaque negativo desse campeonato, um campeão horrível da equipe do Sport, cada vez mais decretado o rebaixamento do time, porque mesmo que matematicamente exista a possibilidade dele se salvar, o que a gente imagina? Que o time vai ganhar 10 partidas seguidas aqui? Vai ganhar, dos próximos 10 jogos, vai ganhar 5, 6 e vai voltar essa briga? É muito difícil de acreditar nisso de um time que de 15 jogos empatou 5 e perdeu 10. Né? Então, bom, é isso. Alguns comentários também aí sobre essa rodada aí, né, a situação atual das equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Então é isso, meus amigos, 17ª rodada completa, né? Agora uma pausinha para a gente falar de Copa do Brasil, que começa já nessa terça-feira. Vamos nessa, meus amigos. Não se esqueça do like, sua inscrição aqui no nosso canal. E é isso, meus queridos. Tamo junto e até a próxima.